Olá, meu nome é Daniel Canuto. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância do documento. Para isso a gente vai falar de uma maneira que seja comum a todos nós e eu vou trazer um exemplo. Fica mais fácil da gente falar sobre a importância do documento sem usar muitos termos técnicos, mas trazer essa questão para o nosso dia a dia. Então, para isso eu preparei essa apresentação para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio e possa falar de maneira mais ágil. Então, é muito importante a gente entender que o documento ele é uma consequência de ações do nosso cotidiano. O documento ele representa sempre alguma coisa. Então, para isso, eu trouxe um exemplo que vai ser legal e que possa ficar fácil de todo mundo entender. E o exemplo que eu trago para vocês é o nascimento de uma criança. É, é interessante falar sobre um fato, alguma coisa do tipo, para tratar de documentos, porque a gente meio que inverte a lógica, que a maioria das vezes se trata de documento, ao se tratar de documento, a gente vai no documento para descobrir o que aconteceu. E aqui a gente está invertendo essa lógica, a gente vai para o nascimento de uma criança para que a gente possa falar de documento, beleza? Então, vamos usar a nossa imaginação. Então, irei aqui contar uma pequena história para explicar um pouco sobre a função dos documentos e a sua importância para a sociedade. Vamos agora, nesse momento, usar a imaginação e começar a pensar de maneira coletiva para que a gente possa compartilhar esse conhecimento agora. Todos nós produzimos documentos, certo? Isso aqui a gente vai concordar. De maneira geral, ao longo da nossa vida, todos nós produzimos documentos para que possamos existir perante a sociedade. Então, é necessária a emissão de documentos. A gente sabe que todo mundo tem RG, CPF, algumas pessoas têm o CNH, título de eleitor, e outros documentos, diversos documentos que nos identificam, mas também utilizamos diversos outros documentos no nosso dia a dia. A gente mais à frente vai tratar sobre isso. Então, chegamos no ponto interessante: o nascimento de uma criança. E o que é que tem a ver o nascimento de uma criança com falar de documento? É muito importante a gente entender que, vivendo em sociedade, o exercício das atividades eles são registrados, na grande maioria, em documentos. Dependendo do seu suporte, mas são registrados de alguma forma para que garanta aquela informação que algo foi efetivamente concluído. E essas são as formas que a gente tem, enquanto sociedade, de garantir as informações. Então, agora, de fato, chegando ao nascimento de uma criança. Para que a gente possa existir perante a sociedade, é extremamente importante que nós temos os documentos emitidos, tipo, para que você possa ter direito a estudar, para que você possa ter direito à vacinação e diversas outras coisas, benefícios, participar de concursos, diversas outras, você precisa ter os seus documentos. E quando uma criança nasce, existe um rito e uma burocracia que garante que isso ocorra de maneira plena. Então, a gente precisa de alguns documentos para isso, e a gente vai ver mais ou menos isso aqui agora. Ok. Quando uma criança nasce, o hospital e o médico responsável, ele precisa emitir um documento para não é efetivar o fato, mas para garantir que aquela criança nasceu, para garantir, ele vai declarar o nascimento de uma criança. Tipo, a atividade principal de uma maternidade é auxiliar as mães a dar à luz. E com a conclusão desse auxílio, o médico responsável ele precisa assinar uma declaração que nasceu uma criança viva e lá vai ter os primeiros dados referentes àquela pessoa. E até aquele momento nem nome tem. E com esse
nascimento, com esse fato ocorrido, é gerado esse documento que é chamado de declaração de nato vivo ou de nascido vivo. Esse mesmo fato, se a criança nasce sem vida, ele também é gerado um documento de nato morto ou de nascido morto. O termo exatamente vai variar de instituição para instituição. E só com essa declaração de nascido vivo, é que o pai, o responsável, vai conseguir registrar essa criança. Muitas vezes o serviço de cartório já se encontra nas maternidades, ou nas principais maternidades, é comum a gente ter isso, mas caso isso não aconteça, o pai, o responsável, vai precisar levar essa declaração, que é uma atividade burocrática do hospital, mas que valida o nascimento de uma criança para que ela possa ser registrada. Você começa a ver que um documento chama o outro e que uma ação chama a outra. Tipo, o fato da mulher estar grávida e ir para a maternidade entra como atividade principal do hospital, da maternidade, no caso, como uma das atividades principais, e no exercício dessa atividade, com a sua efetivação, é necessário a emissão de um documento para dizer assim, nasceu uma criança aqui, nasceu 2, nasceu 10, nasceu 100. Esse documento, quando entregue para o responsável, ele já passa a ter uma finalidade de demonstrar que ele é o responsável por uma criança realmente que de fato nasceu viva. E, posteriormente, no cartório, ele serve como justificativa para ser emitido a certidão de nascimento. E o que é que acontece no cartório? Vamos refletir um pouco, né? Então, já a gente volta no cartório. Temos a consciência que fazemos parte de um conjunto de seres vivos de seres vivos de forma organizada. Vamos fazer uma reflexão. Temos consciência que fazemos parte de um conjunto de seres vivos de forma organizada, modelo denominado sociedade. Para que esse modelo exista, são necessárias regras e normas. Para que essas regras e normas de fato existam, elas precisam fazer parte, se fazer presente em alguma forma. E qual seria a forma dessas regras e normas se fazerem presente para um coletivo de pessoas? A forma que foi adotada é representar essas regras e registro através da escrita. Escrever os atos, as regras, as normas, as leis e outros. Cada ato é fixado em um documento, o que possibilita que esse documento tenha valor de prova, que ele possa ser consultado, referenciado e, em momento oportuno, consultado. Então, a gente vai voltar na criança. E voltando ao nascimento da criança, fica mais fácil perceber agora que cada documento cumpre uma finalidade, em um determinado momento. No nascimento da criança, a maternidade emitiu uma declaração dizendo que ele nasceu vivo. Ó, nasceu uma criança viva aqui, eu tenho um registro de mais uma criança que nasceu, e entregue o responsável com o objetivo que o documento possa representar aquele fato ocorrido. Ó, nasceu uma criança aqui. E isso é o que vai garantir com que essa criança possa ser registrada perante a sociedade em um cartório competente para. Então, de posse desse documento, o responsável deve registrar a criança perante a sociedade. Nesse caso, ele deve se direcionar a um cartório que tenha essa competência, né, munido com aquela declaração de nascido vivo e solicitar o registro daquela criança que vai resultar na certidão de nascimento. Então, aquele documento vai passar a representar a criança, que aquela criança nasceu, onde vai estar escrito o nome da criança, os dados de nascimento, o local onde nasceu, os pais daquela criança, e outras informações. Inclusive, hoje, o CPF já é possível, na maioria dos cartórios, no ato do registro da criança,
certidão já vem com o número do CPF da criança também, porque no mesmo momento que é registrado o nascimento daquela criança, também é registrado o número do CPF dessa criança e passa a constar os dois no mesmo documento. O quanto a gente consegue ver que as coisas estão caminhando cada vez mais organizadas. E você vai conseguir ter um volume de informação presente no único documento. Então, eu trouxe esse exemplo da criança foi para que a gente possa entender a importância dos documentos e perceber, né, que a maioria dos documentos existe por força de leis e normas relacionadas a isso. Tipo, a gente existe normas para o CPF, para o RG, para a certidão de nascimento, para o CNH, para a carteira de trabalho, passaporte, tudo isso a gente precisa respeitar normas e regras para que a gente possa solicitar que esses documentos sejam expedidos e para que a gente possa ter os direitos e possa estar perante a lei na sociedade. Então, a gente precisa saber que existem normas e regras para que esses documentos sejam emitidos. E já existem documentos que gravam essas normas e regras. Então, a gente trouxe um exemplo bem assim, comum a todos, bem simples, onde a gente tem o nascimento da criança e o registro, e a gente vê que dois documentos são emitidos nessa situação, e começa a perceber o quanto isso é comum no nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia temos diversos e diversos documentos que são emitidos no exercício das nossas atividades de trabalho, as nossas relações de consumo com empresas, nos nossos estudos e diversas atividades que a gente faz resultam em produção de documentos. E a percepção desses documentos e da necessidade de cuidar desses documentos de acordo com as suas finalidades faz com que a gente comece a pensar na importância da gestão documental. E esse é um dos pontos onde a gente vai tratar em outros vídeos. E só que a gente precisa entender, né, que para, para as organizações, os grandes volumes de documentos, as diversas atividades que produzem diversos documentos distintos, são enormes. As instituições públicas e privadas, todas elas produzem documentos, as relações entre empresas, as relações de consumo entre clientes, as parcerias, os contratos, as licitações, diversas atividades, as vendas de materiais, o contrato de aquisições, tudo isso geram documentos probatórios, documentos de diversas finalidades. Então, a gente precisa perceber, identificar as nossas atividades que produzem documentos, identificar os documentos que são produzidos naquelas atividades, os passos que precisam ser caminhados até chegar no objetivo daqueles documentos. Tipo, o objetivo do pai era registrar a criança, ter o pai o responsável, né? Ter o registro da criança após o seu nascimento. Mas ele teve que passar por etapas até chegar de fato à conclusão do registro e receber, ter em mãos a certidão do nascimento. Por quê? Porque as etapas era primeiro a criança nascer, depois nascer viva, o médico responsável pelo parto ou o hospital emitir o documento com essas informações e a partir daí, com essas informações, e munido daquele documento, ele ir se direcionar ao cartório e conseguir essa informação. E isso para diversas outras atividades do nosso dia a dia também são semelhantes. Tipo assim, os atos precisaram ser registrados para que sejam comprovados que aquilo de fato aconteceu. Os documentos, eles são uma forma de estatizar um fato, um ocorrido, uma situação, uma norma, uma regra, assim por diante. Então, fica claro o quão importantes são os documentos para o nosso convívio em sociedade. Muito bem, né? Em instituições públicas e privadas, a gestão documental ela não pode ser uma atividade isolada. Ela começa muito antes da produção do documento. Então, para isso é importante que a gente conheça as funções que geram documentos
e entender a finalidade de cada um daqueles documentos, né, para que a gente possa fazer isso de maneira consciente, ágil e eficiente. A gente precisa ter tudo isso para que a gente possa garantir que os documentos, numa eventual necessidade, eles sejam encontrados no momento oportuno. Então, para isso, a gente precisa entender o que produz documento, quando produz, quando a gente recebe documento, para que a gente recebe. Entendendo tudo isso, a gente vai organizar esse documento de maneira que seja coerente com essa atividade e com a forma que a gente procura esses documentos. Então, para concluir, né, os documentos são produzidos para cumprir uma finalidade e sempre chega um momento em que alguém pode precisar deles, inclusive você. Eu ou você pode precisar de algum documento a qualquer momento. Pensando nisso, precisamos buscar capacitação para melhorar o nosso tratamento dos documentos, tanto na produção quanto na recepção. O documento tem um papel importante no exercício da nossa cidadania. Documentos são consultados para comprovar uma ação da administração ou o direito adquirido pelo cidadão. Então, eu agradeço você que ficou até aqui nesse vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido importante para a percepção da importância do documento. E aqui eu deixo um pensamento relacionado tanto à arquivologia quanto ao tratamento dos documentos. Então, eu vou ler aqui para vocês. A arquivologia, aliada à gestão e aos recursos tecnológicos, potencializa a eficiência dos documentos e o seu poder de informação. Sempre recorremos ao documento para confirmar dados ou informações. Documentos são base para disseminar informações. Peça fundamental na transparência pública, no mundo dos negócios e no exercício da cidadania. Então, agradeço a vocês e até o próximo vídeo.